Hello, empreendedora! Tudo bom? Aqui é Marcela Paim, mentora de empreendedoras, e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história. Como que eu comecei a empreender, de onde veio isso, como é que eu vim parar no Canadá, que é algo que vocês sempre me perguntam, e eu até respondo por direct, né? Mas é diferente eu estar aqui no vídeo contando para vocês. E hoje que eu tô gravando esse vídeo, coincidentemente, é dia 2 de fevereiro de 2020, e fazem 4 anos que eu saí do meu trabalho CLT para viver na minha empresa. Então, acho que esse vídeo tem um significado ainda mais especial quando eu descobri isso e quero dividir isso tudo com vocês e quem sabe te inspirar aí na tua jornada empreendedora. Eu fiz faculdade de fisioterapia. Eu antes disso tinha pensado em fazer faculdade de dança, porque eu sempre dancei, dava aula de dança, mas acabei escolhendo a fisioterapia. Me formei no final de 2010 no Rio de Janeiro e desde que eu me formei eu já estava estagiando num hospital e fui efetivada nesse hospital. Eu comecei a trabalhar lá, era o meu grande sonho, é algo que eu sempre quis, né, na minha jornada de fisioterapeuta e fez muito sentido e foi lá que eu fiquei. E fiz 2 pós-graduações dentro da fisioterapia, uma para trabalhar em CTI e uma em neurociências. E eu nem poderia imaginar como eu ia usar isso depois, né? Mas na época fazia todo sentido, porque eu trabalhava com pacientes neurológicos e tal, e quis me aprofundar. Foi muito interessante essa pós e eu carrego ensinamentos dela até hoje. Nessa minha jornada, eu trabalhava nesse hospital, trabalhava com pacientes particulares de fisioterapia e era isso. Pra mim tava tudo certo, tudo encaixado, né? E foi quando eu conheci o meu namorado na época e meu marido hoje, o Márcio, e ele veio com uma outra vivência. Ele começou a me falar sobre empreendedorismo, sobre ter sua própria empresa, e aquilo pra mim era muito distante. Eu achava que pra você ter sua própria empresa, pra você empreender, você tinha que ser milionário, sabe? Eu tenho um histórico de empresários na família e tal, e não era a minha realidade. Mas gostei da ideia, das coisas que ele falava, daquele brilho nos olhos. E aí resolvi começar a saber um pouco mais sobre isso. E aí eu fiz o Empretec, que é um curso do Sebrae para formação de empreendedores. Assim, nessa imersão de uma semana, você desenvolve habilidades empreendedoras dentro de você e foi muito incrível ter feito parte daquilo. Quando eu saí do Empretec, eu tava com aquilo vibrando dentro de mim e montei a minha primeira empresa no final de 2014, início de 2015. E foi essa empresa que eu levei durante muitos e muitos anos e foi onde eu aprendi muita coisa também, porque nessa empresa, apesar de eu ter outras pessoas trabalhando comigo, eu fazia muito, né? Eu fazia toda a parte de divulgação, de atendimento, de administração, de financeiro, enfim, era uma eu presa, apesar de eu ter essas outras pessoas comigo, e foi de muito aprendizado, porque era a minha primeira vez fazendo tudo aquilo, né? Nessa jornada, querendo aprender e melhorar ainda mais, eu acabei sendo selecionada para o Shell Iniciativa Jovem. Então, numa seleção de 800 pessoas, eu fui selecionada entre as 80 para uma turma de aceleração de negócios. E no Shell Iniciativa Jovem, a gente tinha aulas durante um ano, tinha mentorias durante um ano e também a possibilidade de você receber um aporte em dinheiro se eles entendessem que a sua empresa tinha futuro, que era sustentável, alguns critérios. E no final de 2016 eu ganhei o primeiro lugar no Shell Iniciativa Jovem com um aporte de R$ 8.000 na minha empresa. E foi muito incrível ter aquele reconhecimento, perceber que eu estava no lugar certo. E nessa época eu já tinha feito vários cursos de empreendedorismo, já tinha feito fórmula de lançamento, já estudava bastante isso, já tinha batido muita cabeça e mantinha o meu trabalho lá, CLT, tudo certinho, mas tinha a minha empresa nos outros horários do meu dia. E eu fiz isso por 1 ano e meio, mesmo eu tendo a certeza de que eu queria fazer essa transição em algum momento, eu não tinha segurança de fazer. Então eu mantinha o meu trabalho aqui e fazia a minha empresa rodar nessa outra mão. E isso me exigia muito tempo, muita dedicação, horas e horas de trabalho extra diariamente, né? Final de semana, feriado, etc. Mas era algo que eu fazia com muito prazer. Mas eu fui me transformando numa pessoa estressada, porque não dava conta, né, de fazer tudo da forma que eu queria e o dia não cabia e eu sabia que em algum momento eu ia ter que tomar essa decisão. E em paralelo a isso, a empresa ia bem, mas ela não
girava da forma que eu achava que devia ser. E uma coisa que eu repetia muito era: eu não sou burra, sabe? Por que não dá certo? Por que o resultado que eu alcanço não é o que deveria ser, assim? Tinha alguma coisa errada e eu não conseguia identificar. E todas as pessoas que eu contratava, né, para fazer algum serviço para a empresa de divulgação, assessoria de imprensa e marketing, etc., me falavam assim: nossa, sua ideia é genial, a empresa é o máximo, mas faltava alguma coisa que a gente não conseguia resolver. Assim a gente seguiu, né? Eu tinha essa certeza dentro de mim de que eu podia mais, de que eu poderia alcançar resultados ainda maiores, eu queria ajudar mais gente, não sabia direito como. Resolvi fazer uma formação em coaching. Fazendo essa formação, eu não queria me tornar coach, eu não queria atender como coach, mas eu queria melhorar os processos da minha empresa. Tanto o meu próprio, né, autodesenvolvimento, mas o desenvolvimento das pessoas que trabalhavam comigo e dos clientes também. Esse foi o meu objetivo e eu fiz essa formação na Sociedade Brasileira de Coaching. Bom, alguns anos se passaram, eu sempre me dedicando muito, sempre investindo muito na empresa, e o que eu tinha de dificuldade é que eu não tinha um direcionamento. Eu só achava, eu estudava e achava que devia fazer as coisas de determinada forma, ouvia em algum lugar e tentava aplicar, mas quem estava ali do meu lado na hora que as coisas davam certo ou davam errado? A minha família, né? Era com eles que eu dividia o que acontecia e eles não aguentavam mais ser sócios da minha empresa, porque era com eles que eu chorava as pitangas e com eles que eu comemorava também, mas eles não entendiam nada daquilo, era achismo assim como o meu. E nessa época eu não sabia que existia mentoria. Eu comprava curso, sabe? Eu comprava formação, eu comprava imersão. E talvez se eu tivesse tido um mentor nessa época, tudo teria sido diferente, assim. Porque o que me faltava era um direcionamento de alguém que já tivesse vivido aquilo, sabe? Alguém que me ajudasse a cortar caminho. Mas eu não sabia que aquilo existia. Em determinado momento, eu resolvi fazer um processo de coaching para pedir demissão do meu trabalho, porque eu entendia que se eu tivesse mais tempo na minha empresa, eu ia conseguir me dedicar mais e provavelmente os resultados seriam melhores, e que aquele trabalho CLT que me ocupava lá 30 horas por semana estava me atrapalhando nessa jornada. Eu adorava o que eu fazia, adorava as pessoas do meu trabalho, mas não fazia mais parte do meu quebra-cabeça, do que eu queria para mim no futuro. Eu queria que a minha empresa desse certo, eu queria empreender, e eu fui construindo isso, né? Eu digo que durante esse 1 ano e meio eu fui construindo a minha demissão, e que foi muito tranquila. Eu não tinha chefes, eu tinha líderes, então eles entenderam perfeitamente o meu posicionamento, me apoiaram, e em 2016 eu saí do hospital para viver 100% da minha empresa, e hoje fazem 4 anos. Nossa, nem parece assim, porque parece muito mais, sabe? De tanta coisa que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu tenho lembrança de cada um daqueles dias que antecederam a minha saída do hospital. É muito impressionante isso. Bom, resolvi viver da minha empresa, demorei uns 6 meses para me acostumar que aquele meu trabalho CLT não fazia mais parte de mim, porque eu fazia aquilo desde estagiária, e me fazia muita falta nesse sentido emocional da coisa. E comecei a viver da minha empresa, mas é isso que eu falo, né? Não girava da forma que tinha que ser. E eu comecei a buscar alternativas, e foi quando eu fiz a minha primeira mentoria em 2018, e eu entendi que eu não precisava mais da estrutura que eu tinha montado. Eu tinha um espaço físico na zona sul do Rio de Janeiro, eu tinha uma equipe, eu tinha pessoas trabalhando comigo, mas eu queria enxugar isso tudo e eu atender o cliente para ver se era isso, sabe? Se fazia mais sentido na minha jornada agora, depois desses anos batalhando. E comecei a fazer esse movimento, entreguei a sala, diminuí a equipe e comecei eu mesma a atender os clientes nesse nicho de emagrecimento, qualidade de vida, que era o nicho dessa empresa. E fiz isso durante um tempo, mas parecia que algo também não se encaixava. E foi na mentoria da Dani Teixeira, na MTG, que a gente começou a questionar, né? Poxa, será que é esse nicho mesmo? O que você faz nas horas vagas que você gosta, sabe? O que te dá prazer na vida? E eu falei pra ela: olha, o que eu faço o dia inteiro é responder para as pessoas dicas, né, de como empreender, de como começar um negócio, de como tirar uma ideia do papel, de como se posicionar nas redes sociais, dicas práticas de fazer alguma coisa no Instagram.
E eu acho que é isso, sabe? As pessoas me perguntam esse tipo de coisa, as pessoas querem saber esse tipo de coisa e eu faço de graça, porque não é o meu trabalho. E aí a gente resolveu tornar isso o meu trabalho, resolveu testar. E foi no momento que eu fiz essa virada de chave que tudo mudou pra mim, assim. Não foram todos os cursos, não foram todas as imersões, os livros, as teorias que eu li. Foi quando eu comecei a colocar em prática esse novo posicionamento que as coisas mudaram e as pessoas começaram a me ver como uma referência naquilo que elas já me perguntavam e tal, e começaram a me pagar para eu responder aquelas perguntas, para eu ajudar elas com aqueles momentos. E eu comecei a investir cada vez mais nisso, estudar cada vez mais, me aprimorar como mentora e me tornei mentora de empreendedoras. E nesse processo, né, quando eu entreguei a sala comercial da empresa, reduzi a equipe para eu mesma atender as pessoas, mesmo lá no nicho antigo, eu fiz esse movimento de sair do presencial e ir só para o online. Eu comecei a atender as pessoas por videoconferência e eu não podia imaginar como isso ia ser importante depois. Mas na época fez sentido como uma nova forma de trabalhar, mas foi isso que me permitiu estar aqui hoje. No final de 2018, né, mais ou menos nessa mesma época, meu marido recebeu uma proposta pra gente mudar de estado, pra ele trabalhar no Rio Grande do Sul. E por quê? O meu trabalho era online, porque eu podia manter o meu trabalho, porque eu podia continuar atendendo os meus clientes, a gente resolveu ir. E passamos 6 meses no Sul. E logo depois ele recebeu uma proposta de vir para o Canadá, numa outra empresa, e a gente fez essa mudança. Então, em junho de 2019, a gente veio para Toronto para ele poder trabalhar nessa empresa e eu mantive o meu trabalho no formato que ele era, atendendo as pessoas por videoconferência e mantendo o meu trabalho online no Instagram, como palestras, etc., virtuais. E quando eu cheguei no Canadá, eu tinha uma meta muito clara. Eu queria transformar isso também em presencial. Eu queria ter clientes ao vivo aqui. Então eu fiz a minha primeira turma de mentoria. Através dessa turma de mentoria, eu conquistei outros clientes no Canadá e tenho atendido gente do mundo inteiro dessa forma, né? Usando o online, mas também não deixando o offline de lado. Esse contato olho no olho, contato físico. Está sendo muito incrível. E exatamente porque eu tracei cada um desses pedacinhos de coisas, né, que eu posso fazer o que eu faço hoje, sabe? Se eu não tivesse sido gestora no hospital de mais de 100 pessoas com os meus colegas, se eu não tivesse gerido mais de 60 estagiários, se eu não tivesse feito a formação em neurociências, ou, por exemplo, o processo de coaching, né, e a formação em coaching em 2016, se eu não tivesse pedido demissão do hospital, se eu não tivesse começado a atender online, se eu não tivesse me aprimorado nesses cursos, nessas habilidades ao longo desses anos todos, fazendo isso na minha eu presa, né, porque eu não podia contratar uma outra pessoa, se eu não tivesse passado pelo prêmio do Iniciativa Jovem com o primeiro lugar e todos os clientes que passaram pela minha mão até hoje, eu não poderia estar aqui. Então, o que eu quero dizer pra você é que talvez pareça muito distante, sabe? Quando você tá no início dessa jornada, quando você tá no meio do furacão. Mas eu quero te dizer pra você continuar, porque vale muito a pena. E quando você descobre o que você faz, o que você ama, as coisas se tornam leves e começam a fazer sentido e você começa a usar a sua experiência, a sua bagagem para fazer acontecer e continuar ajudando as pessoas. E é isso que eu quero cada vez mais, é servir, ajudar as pessoas com o meu conhecimento, com a minha forma de lidar com isso e crescer cada vez mais. Então eu espero que você tenha me conhecido um pouquinho, que esse vídeo tenha feito sentido para você de alguma forma, tenha te inspirado aí na sua jornada. É isso que eu mais desejo. E a gente se vê no próximo vídeo. Me conta aí se você se identificou com alguma parte da minha história, se você já sabia tudo isso e se fez sentido pra você, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!